ter uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Quantos querem ouvir? 2 amém e um glória a Deus. Quantos querem ouvir? Se não quiser ouvir, vai ouvir do mesmo jeito. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 4, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restavam do cativeiro. A respeito de Jerusalém também perguntei. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida. E os seus portões estão queimados a fogo. E sucedeu que, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei, chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Meus irmãos, a história de Neemias é uma história que nos traz grandes exemplos de vida. Neemias tinha a função de ser o copeiro do rei, aquele que servia todos os dias no palácio. Todo tipo de alimento que fosse ser servido ao rei passava por Neemias, Neemias provava e depois passava ao rei. Por quê? Poderia ser que alguém fizesse algo contra o rei através do alimento, envenenando o alimento. Então todos os dias ele arriscava a sua vida em prol da vida do rei. Nós aqui estamos falando em um período que o Império Medo-Persa já tinha dominado a Babilônia. E nós entendemos que Neemias não nasce em Jerusalém, sim seu pai, o Acalias. Acalias tinha a mesma função de Neemias e agora ele está sucedendo seu pai. Eu imagino Neemias crescendo, Neemias criança, ouvindo seu pai contar histórias de Jerusalém, a capital indivisível de Israel, o lugar da adoração, das suas danças, das suas comidas típicas, dos cultos, do Shabbat Shalom, que é uma festa a céu aberto. Neemias criança vai crescendo, ouvindo as histórias, e a sua mente vai criando uma Jerusalém perfeita. A sua mente vai criando uma cidade linda e que um dia ele gostaria de conhecer. Neemias está crescendo, e eu imagino que essa criança cresce tendo saudades de um lugar que ele nunca foi. Neemias está crescendo, mas a mente dele almeja Jerusalém. Neemias está na Babilônia, dominado pelo Império Medo-Persa, mas ele almeja um dia pisar em Jerusalém. Será que eu e você, que nós servimos a Deus, não temos a mesma sensação? De estarmos aqui na terra, mas tendo saudade de um céu que nos espera? Oh Jesus, eu tenho saudade do céu. Eu não vejo a hora de ir morar no céu. Neemias está na Babilônia, dominado por um Império Medo-Persa, com uma língua diferente, não é a língua dele, com uma cultura diferente, não é a cultura dele, mas ele tem saudade da cultura de Jerusalém, ele tem saudade da cidade de Jerusalém. Eu e você, nós estamos aqui, falamos o idioma português, estamos no planeta Terra, mas temos saudade da cultura do céu. É por isso que todos os dias nós oramos, porque quando oramos, estamos praticando a adoração que é a cultura do céu. Quando falamos com Deus, estamos praticando a cultura do céu. Quando viemos a um culto de quinta-feira, estamos praticando a cultura do céu. Sabe o que é isso? Para você pisar lá no céu, você vai ter que praticar a cultura do céu na terra. Não tem como você querer ir para o céu sem praticar o idioma no céu, do céu na terra. Não tem como você querer pisar no céu se você não tem contato com aquele que manda no céu inteiro. Então aqui o Neemias está crescendo e na mente dele é uma Jerusalém histórica,
É um sonho pisar em Jerusalém. Só que agora, um dos irmãos de Neemias vem ao encontro, está vindo de lá de Jerusalém. E ele ansioso começa a conversar: Hanani, me conta como está Jerusalém, como que está as danças, como que o povo está se comportando, e as festas, como que está, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, a Páscoa, como que está lá? Eu não vejo a hora de me aposentar aqui neste palácio e voltar para Jerusalém. Só que a notícia que ele recebe não é boa. Hanani olha para Neemias e diz: meu irmão, Jerusalém está desolada. As suas portas foram queimadas. Os seus muros estão derrubados. Está feio o negócio lá. E agora ele recebe uma notícia horrível. Neemias recebe uma notícia que ele nunca gostaria de receber. É como se os sonhos de Neemias fossem frustrados. É como se tudo aquilo que ele construiu desde a infância na sua mente caísse por terra. E o que fazer quando recebemos notícias ruins? O que fazer quando acontece algo que nós não gostamos? A primeira coisa a ser manifestada é a nossa humanidade. Nós choramos. Nós nos entristecemos. Notícias ruins nos chocam. Notícias ruins ninguém quer receber. Neemias é humano. E o texto diz, que acabamos de ler, ele ouviu as palavras e sentou-se, desolado, e começou a chorar. Algumas traduções dizem que ele se prostrou. E se prostrar é cair com o rosto em terra e chorar. Talvez alguns de vocês estão se identificando com essa história. Talvez vocês na vida, e eu também, já recebemos notícias ruins. Nós choramos, nós nos prostramos, mas não podemos ficar só assim. O texto diz que Neemias, além de chorar e se prostrar, ele se lamenta, porém, ele jejua e ele ora. Então, se prostrar é humano, mas não devemos nos manter prostrados. Chorar é humano, mas não devemos ficar chorando em todo o tempo. Há um tempo para o luto, mas há um tempo de sacudir a poeira, levantar a cabeça e prosseguir. E Deus está dizendo aqui nessa noite: está na hora de parar de chorar, está na hora de levantar a cabeça e olhar para o alvo que é Cristo. Deus está dizendo: você é humano, você pode chorar, você pode se lamentar, mas não pode ficar prostrado, não pode ficar chorando. Eu não te chamei para viver uma vida de choro, eu não te chamei para viver uma vida prostrada, eu te chamei para levantar a cabeça, se comunicar com o céu, jejuar e orar, porque quando você fala comigo, eu resolvo toda a situação. Eu não sei você, mas a minha vontade é gritar para o céu e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Você está no lugar certo, você está no culto certo. Jesus está passeando aqui e Ele está perguntando: o que você quer que eu faça por você? Em um versículo, nesse capítulo 1, ele recebe uma má notícia, Eduardo. Só que nos outros 7 versículos, ele ora. Vou repetir. Um versículo, notícia ruim. Desse versículo para baixo, 7 versículos, ele está orando. E justamente o número 7. Porque quando oramos, a perfeição de Deus se manifesta nas nossas vidas. Neemias entendeu que por um momento ele tinha que chorar, sim. Ele tinha que se lamentar. A notícia veio, mas por 7 ele começa a orar e falar com Deus. E toda oração tem resultado. Olhe para mim. Toda oração tem resultado. Oração, Daniel, não tem prazo de validade. Hoje nós vivemos coisas que nós oramos há 5, a 10, a 15 anos atrás. Se você orou, falou com Deus, vai se cumprir. Vou falar de novo. Se você orou, falou com Deus, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na tua vida. Passam alguns meses. Alguns historiadores dizem que passa um ano completo. Ele continua servindo no palácio. A tristeza não fez ele parar de servir o rei. A má notícia não fez ele parar de servir o rei. Eu vou descer o nível. O desemprego não fez ele parar de servir o rei.
As portas fechadas não fez ele parar de servir o rei. A crise não fez ele parar de servir o rei. Ele estava triste, ele estava choroso, mas ele entrava todo dia no palácio para servir o rei. Ele estava chateado, ele estava nervoso, mas ele não invertia prioridades. Todo dia, está aqui sua comida, meu rei. Está aqui sua bebida, meu rei. Deus está dizendo que não são as circunstâncias que devem nos impedir de adorar Jesus. Não são os problemas que devem nos impedir de vir ao culto. Pelo contrário, é justamente quando eu tenho problema que eu venho para a casa do Senhor adorar o nome dEle, porque só Ele pode mudar histórias, só Ele pode mudar decreto, só Ele pode mudar cativeiros. Deus está dizendo aqui nessa noite: tem decretos que a terra fez, que está sendo mudado pelo céu. Quem acredita, joga a mão para cima, abre a boca. Diagnóstico não define a vida de ninguém. Quem define é Ele. Quem define é Ele. Quem define é Ele. Jesus está dizendo: levanta a cabeça, sou eu o dono da vida. É Ele. O grande problema de nós seres humanos é que quando o médico coloca um diagnóstico na nossa frente, nós nos esquecemos de quem é Deus e apenas olhamos para um papel. Aqui em Jerusalém está acabada, desolada, o povo está na miséria, mas um só. Deus não precisa de muitos. Um só resolveu se posicionar. Um só resolveu orar. Um só resolveu abrir mão da zona de conforto. Para ele estava bom. Eu estou no palácio, sou chegado do rei, tenho um dos melhores empregos. Eu quero ir lá fazer o que em Jerusalém? Tudo derrubado. Mas Neemias era diferente. Neemias tinha um sonho. Neemias se importava com outras pessoas. Ele continua servindo o rei. E no versículo 2 do capítulo 2, o rei nota a fisionomia dele. O rei olhou para ele e falou assim: peraí, eu nunca te vi triste assim. Eu nunca te vi com a fisionomia caída. O que está acontecendo? O teu semblante está triste. Você está doente? Porque tem uns crentes que tem... Olha, para lá. Você está doente? Se você não está doente, só pode ser tristeza de alma. Alguém aqui já ficou triste com a alma, que você não consegue disfarçar? Você já ficou triste assim de falar: meu Deus, essa tristeza não vai embora? Eu estou servindo o rei, mas meu coração está dilacerado. Assim estava Neemias. Só que Neemias tinha contato com o rei dos reis, e o rei dos reis, senhor dos senhores, já tinha dado uma estratégia para ele. Ele olha para o rei e fala: como eu poderia não estar triste, se a minha cidade natal estão com os portões queimados, entra quem quer, sai quem quer, os muros estão derrubados, qualquer ladrãozinho entra. Existem pessoas que estão com a vida assim, qualquer um entra e faz o que quer. O diabo entra e faz o que quer. E aqui ele tem uma fala interessantíssima que chama a atenção do rei da Pérsia. Os túmulos dos nossos pais foram mexidos. Os túmulos dos nossos pais foram danificados. Como eu poderia não estar triste? Notem que na Pérsia existia uma cultura de adoração aos mortos. Então Neemias usa essa estratégia para comover o coração do rei. E agora o detalhe é que o rei está sentado do lado da rainha. A rainha está do lado do rei e Neemias está de frente com o rei, dizendo tudo o que está acontecendo aqui. E o rei fala: o que eu posso fazer para te ajudar? Porque pense comigo, o homem, quando ele está do lado de uma mulher, ele quer mostrar bondade para ganhar moral com a mulher. Estou errado? E a Bíblia, ela não diz nada por dizer. O texto diz que a rainha estava ao lado do rei.
E foi justamente isso que ajudou a Neemias receber todas as condições. Se Deus colocou um propósito no teu coração, fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou usar uma frase de um grande amigo que partiu no Senhor, pastor Leandro Rodrigues: quando Deus aponta, Ele paga a conta. Então Neemias estava ali na frente do rei, contou toda a sua história, e o rei resolveu patrocinar Neemias. O rei deu uma carta de autorização a Neemias, porque não adianta ter patrocínio sem autorização. Então existe primeiro uma autorização do céu para você receber um patrocínio e partir para a missão. Mas a missão que você tem não é sobre você, é sobre pessoas. Neemias não está indo para Jerusalém para subir num palco e se aparecer, não. Neemias está indo para Jerusalém para reconstruir, para trabalhar. Então o rei dá essa autorização, coloca alguns soldados para escoltar Neemias até Jerusalém, dá madeira, tudo o que ele precisa. Agora olhem para mim, eu imagino Neemias partindo para Jerusalém, e o texto diz no versículo 10 do capítulo 2, que Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, ouviu isso e não gostou, porque eles não queriam o bem-estar de Israel. Se você estudar a genealogia de Sambalate e Tobias, você vai ver que Sambalate e Tobias eram descendentes de Ló. Ou seja, Ló significa véu ou cobertura. Normalmente quem tenta impedir a obra de Deus é quem perdeu a visão espiritual. Normalmente quem tenta impedir o trabalhar de Deus é alguém que não tem parte com isso. A história desses homens aqui são pessoas que não têm parte com Israel, não têm parte com o local, não têm parte com o povo e não têm parte com Deus. Eu imagino esses dois, Sambalate e Tobias, pegando o currículo de Neemias e começa a olhar o currículo. Copeiro do rei. Mas não tem pedreiro aqui, não tem engenheiro aqui. Ele não sabe o que está fazendo. Ele tem as condições, mas não sabe fazer. Ele até tem o material, mas vai dar ruim. Ele até tem a carta do rei de autorização, mas vai dar problema. Esses caras estão indo para lá para se aventurar. Só que eu tenho algo a dizer. Para alguns, nós podemos ser aventureiros, mas para Deus, nós somos alguém que tem autoridade, autorização e capacitação do céu. Talvez no seu currículo não tenha pregador, pastor, cantor, mas tem alguém que tem autorização, autoridade, condição, patrocínio e carta de autoridade e de autorização. Esses homens, eles ficam endemoniados. Neemias parte e chega em Jerusalém. E isso me chama muita atenção. Neemias é um homem muito inteligente. Ele chega em Jerusalém, mas não faz alvoroço. O texto diz que ele pega pouquíssimos homens e sai na madrugada, rodeando as 12 portas, porque na época Jerusalém tinha 12 portas, hoje tem 8. Rodeando as portas e olhando as deficiências da cidade, com poucos homens, devagar, sem chamar atenção, porque tem coisa que você não pode sair contando para todo mundo. Existem projetos na nossa vida que você não pode sair contando para outras pessoas, porque além de Sambalate e Tobias, outras pessoas podem aparecer para impedir o que Deus tem na tua vida. Eles começam a rondar a cidade, e durante essa ronda ele identifica todos os problemas, e agora ele volta para o acampamento, reúne todo mundo, e ele diz o seguinte: o rei me deu autoridade, autorização, condições. Ele começa a contar toda a história para aqueles homens. Só que ele não precisa pedir para ninguém que o ajude. Você está aqui? Ele não precisa puxar o saco de ninguém que o ajude. Porque quem caminha com você tem que estar no mesmo propósito. Você não precisa pedir esmola, você não precisa pedir, por favor me ajuda, não. Ele conta toda a história e o povo diz: nós estamos junto com você, Neemias. Nós nos levantaremos e edificaremos. Sabe o que é isso? Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui trabalhar com você.
E o Deus que te trouxe aqui é o Deus que vai guiar as nossas mãos. A obra vai acontecer. Você não precisa pedir, Neemias. Nós sabemos porque estamos aqui. Nós sabemos o motivo de estar aqui. Nós vamos levantar esses muros. Nós vamos reconstruir essa cidade. Porque um dia Deus nos disse que Jerusalém seria levantada como a capital indivisível do mundo. E eu sei da promessa do Messias um dia reinar nessa cidade. Vamos nos levantar, Neemias. Vamos edificar, Neemias. Vamos trabalhar, Neemias. Porque todo projeto que Deus dá exige serviço, exige oração, mas exige serviço, exige oração, mas exige esforço. As coisas não vêm de graça. Nada vem de graça. Pode vir pela graça, mas de graça não vem. Você precisa levantar a cabeça, pegar a ferramenta, pegar a espada e ir para a guerra. Você não está nesse mundo de passagem. Você está aqui para fazer e ser a diferença aonde você pisar a planta dos seus pés. Não estranhe os ambientes destruídos que Deus te leva. Se Deus te levou a um ambiente destruído, é porque Ele quer te usar para construir. Se Ele te levou para um ambiente desolado, é porque Ele quer usar você para levantar alguém que está caído, para levantar alguém que está ferido. Deus quer usar você, e só você que quer ser usado por Deus, levanta a mão, abre a boca e adore a Ele nessa noite. Interessante que isso acontece conosco. Às vezes Deus nos tira de um lugar que nós achamos legal, de um emprego que nós dizemos assim: eu não saio daqui mais nunca, só quando eu me aposentar. Aí Deus pega, toca no coração do chefe e fala: manda embora. E você não entende nada. Te coloca no emprego, só tem pessoas malucas, o patrão é louco. Aí você fala: não tem nenhum crente aqui. Não, é só você mesmo. Porque é justamente isso que Deus faz conosco. Nos coloca em ambientes desertos, para nos fazer uma fonte no meio do deserto. Ele nos coloca em lugares que ninguém quer pisar, porque é justamente eu e você que Ele quer usar nesses ambientes. É por isso que nós somos conhecidos como sal da terra. E não tem como ser sal da terra se você não entrar num ambiente que só tem carne. Não tem como ser luz do mundo se você não entrar num ambiente que só tem trevas. E Deus está dizendo: não reclame dos ambientes que eu te coloquei. Se eu te coloquei é para você fazer a diferença. Se eu te coloquei é para você pregar a minha palavra. Pastor, eu não sei pregar. Tenha uma vida íntegra com Deus, que essa é a maior pregação que você pode fazer na sua vida. Seja um marido exemplar, seja uma esposa exemplar, seja uma patroa exemplar, seja um empregado exemplar. Não importa a sua função. Seja alguém que alguém olhe para você e diga: como ele é diferente, como ela é diferente. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Essa história nos diz que quando eles chegam naquele local, há muitos entulhos. E ninguém consegue começar uma obra com muito entulho. Ninguém consegue edificar um edifício, um prédio, um muro, que seja, com entulhos em volta. E eu comecei a conversar com Deus e dizer: mas por que o texto está dizendo que tem muito entulho? Por que o texto resolve ratificar que está lotado de entulho? E Deus falou assim: para você construir coisa nova, tem que se livrar dos entulhos do passado. Para você construir algo novo, tem que se libertar daquilo do passado que está te prendendo. Deus não vai te dar nada novo enquanto você não começar a limpar esses entulhos que estão impedindo o novo de Deus. Talvez você veio de um relacionamento que deu errado. Só que enquanto você tiver os entulhos perto de você, daquilo que você sofreu no passado, Deus não vai permitir que você construa um novo relacionamento. Não tem como trazer bagagens daquilo que passou para algo novo, vai dar problema. Talvez você passou por alguma frustração na sua infância, e Deus está dizendo: está na hora de se libertar disso, porque isso vai prejudicar algo que eu tenho para te dar. Talvez você se frustrou na área profissional,
e diz para você mesmo: não, eu não vou mais porque eu sou incapaz. Deus está dizendo: tira esse trauma, porque eu tenho algo novo para você. Deus está dizendo: está na hora de limpar aquilo que ficou, resquícios do passado, porque para uma construção nova não pode ter coisas velhas. Para uma construção nova você não pode reaproveitar entulho, não pode reaproveitar areia velha, não pode reaproveitar cimento velho. É por isso que o rei deu coisa nova. É por isso que o rei deu madeiras novas. É por isso que o rei deu patrocínio com coisas novas. Sabe por quê? Ele não disse: vai lá para Jerusalém, pega o que está lá e tenta levantar. Não, eu estou te dando algo novo, para você erguer algo novo, um projeto novo. E só quem recebe esse projeto de Deus, abre a sua boca nessa noite, levanta a sua mão em sinal de recebimento. Deus está dando novas estratégias para quem entende que quando o rei patrocina, ninguém pode impedir, ninguém pode parar, ninguém pode impedir. Os Neemias que se levantam para fazer a diferença, tira as coisas velhas, porque Deus tem algo novo, algo novo, algo novo para você. Neemias começa reconstruindo, e ele começa reconstruindo de baixo, por baixo. E quando ele começa a reconstruir com os seus amigos, Sambalate, Tobias e Gesem. Gesem é um árabe, e árabe é descendente de Ismael, inimigo de Israel também. Então são 3 homens inimigos de Israel. Quando Neemias está começando de baixo, eles estão zombando. Ai, sabe nem o que está fazendo. Você nem é pedreiro, você não é nem engenheiro. KKKKK. Começaram a zombar de Neemias. E Neemias continuava construindo. Enquanto os 3 zombavam, Neemias continuava trabalhando. Enquanto alguém desdenhava, Neemias continuava servindo. E esse é o grande problema, porque quem não tem parte com as coisas de Deus, zomba daqueles que trabalham para ele. Normalmente é assim. Vai fazer o que naquele culto? Quinta-feira, garoando, frio. Vai fazer o que na igreja? Eu tenho parte com Deus, não é com você, então tchau. Só que quando o muro ultrapassa uma altura considerável, aquilo que era zombaria vira fúria, porque viu que começou a dar certo. Eles desdenharam tanto, dizendo assim: olha, esse muro está tão legal que se uma raposa passar em cima deles, derruba. Só que o fundamento de Neemias não era a terra. O fundamento de Neemias era o céu. E quando construímos algo embasado no fundamento que é o céu, pode passar raposa, pode passar Sambalate, pode passar Tobias, pode passar Gesem, pode tirar o barato, pode rir, não vai cair. Sabe o que é isso? Quando entendemos que os nossos projetos estão fundamentados na rocha que é Cristo, pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir a adversidade, pode vir o desemprego. Deus está dizendo: se você fundamentou os seus projetos em mim, nada vai fazer cair. Deus está dizendo: continua construindo, continua trabalhando. Eu estou te ajudando a fazer esta obra crescer. Assim diz o Senhor. Essa oposição continua. Essa oposição tenta atrapalhar. A oposição começa a planejar. E agora, primeiro começou com zombaria, depois fúria, e agora eles querem matar. Alguém já viveu isso aqui? Primeiro eles tiram o barato, depois ficam nervosos porque está dando certo, e agora eles querem matar você, porque matando você mata o projeto. Só que Neemias tem Deus, e quem tem Deus tem estratégia. As estratégias não vêm da gente, vêm de Deus. Neemias fica sabendo que os homens estão planejando matá-lo, estão reunidos já. Neemias diz assim: ô galera, agora a estratégia muda. Além de ferramentas, temos que andar com armas.
E agora vamos dividir o povo. Cada um vai ficar em uma torre, 4 torres. A torre que vê os inimigos se aproximando vão tocar trombeta e nós vamos tudo se juntar. Tem gente que acha que o povo de Deus é separado. A galera do louvor não fala com a mídia. Os pastores não falam com a portaria. Olhe para mim, tem gente que observa a igreja e o povo de Deus assim, pelo contrário. Nós estamos em funções separadas, mas juntos na mesma guerra. Nós fazemos coisas diferentes, Daniel, mas se mexer com um, mexeu com todos. E aqui a ideia é justamente essa. Nós vamos separar para confundir. Só que qualquer uma das torres que ele se aproximar, toca a trombeta, que nós vamos nos juntar. Sabe o que é isso? Quando qualquer dificuldade surgir em qualquer âmbito dessa igreja, toca a trombeta da oração, toca a trombeta do jejum, vamos juntar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque os inimigos não vão prevalecer na vida de crente que ora, na vida de crente que jejua, na vida de crente que tem comunhão. É por isso que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Olha o comparativo, é como óleo precioso que escorre pela barba, a barba de Arão. Sabe o que é isso? A comunhão é tão importante como o primeiro sacerdote instituído na Bíblia. É como um óleo, é como a unção. A unção de Deus se estabelece na comunhão. Eu ia falar um negócio aqui, mas melhor não, né, gente? Fala ou não fala? É por isso que tem gente que perdeu a unção faz tempo, porque não tem mais comunhão. É por isso que muita gente está apático, porque não tem mais comunhão com os irmãos. Mas quem tem comunhão, não tem como não receber a unção, não tem como não receber algo da parte de Deus. Esses homens estão trabalhando, só que agora eles trabalham com uma mão e a outra mão está na espada. Eles trabalham, mas a outra mão está preparada para os inimigos. Deus está nos dizendo que enquanto trabalhamos para Ele, também nos defendemos dos inimigos através da oração. Neemias está fazendo algo que o seu coração almejava, pois o seu sonho tinha sido frustrado. E quando às vezes nossos sonhos são frustrados, é Deus nos obrigando a sair da zona de conforto. É por isso que muitas vezes Deus permite as frustrações, porque são as frustrações que nos obrigam a entrar na oração. Ai, meu Deus. Você já percebeu que alguns, não todos, só começam a frequentar mais o culto quando a porta se fecha? Começa a pedir oração para o pastor quando as coisas começam a ir mal? É Deus dizendo: eu estou fazendo as coisas dar errado para te aproximar de mim. Eu estou fazendo algumas coisas acontecerem para você lembrar que eu existo. Porque quando você está na bonança, você esquece quem eu sou. Mas quando eu aperto um pouquinho, aí você vai lembrar que eu sou o socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia. É por isso que Deus permite a angústia, para aproximar crente, para ser o socorro bem presente. Deus está dizendo para nós aqui: não reclame das dificuldades, não reclame dos problemas, não reclame das adversidades. Sou eu querendo proximidade, sou eu querendo relacionamento. Relacionamento é conversar todo dia, é se abraçar todo dia, é sentar à mesa todo dia, é estar junto todo dia. Isso é relacionamento. Agora tem uns aí que o relacionamento é de puro interesse. São os crentes danoninho. Vou beber água. Quem lembra da música do Danoninho? Me dá, me dá. Me dá, Danoninho. Me dá, me dá. É os crentes me dá, me dá. Quando vai falar com Deus é só para pedir. Isso é amizade? Respondam, isso é amizade? Amizade é relacionamento todo dia. Você está bem? Saudade de você. Vamos almoçar juntos?
estou passando uma dificuldade, eu preciso desabafar. Isso é relacionamento. Agora, imagine eu ir na casa do Daniel, todo dia. Daniel, que hora que é o almoço aí? Meio-dia. Todo dia, meio-dia, eu apareço lá, almoço e vou embora e não converso com o Daniel. Isso é relacionamento? Isso se chama interesse. E Deus sabe identificar quem tem relacionamento de interesse e quem é amigo. Amigo que sente a presença, amigo que conversa, amigo que está junto em todas as batalhas. Neemias era amigo de Deus e sabia que o projeto ia dar certo. Fique em pé, por favor, eu não vou estender muito hoje. A lição que eu quero vos deixar aqui nesta noite é que quando estamos na presença do Rei, nós temos acesso a condições. Porém, mesmo tendo condições, é necessário tirar os entulhos do passado. É necessário tirar aquilo que te fere até hoje. Palavras que talvez seus pais disseram na sua infância. Palavras que talvez algum irmão no passado disse para você, e você diz assim: eu não vou conseguir porque o irmão falou que eu não sei fazer tal coisa. Isso te travou, isso te feriu. Talvez você passou por relacionamentos que deram errado, e Deus está dizendo: está na hora de remover esses entulhos da sua vida e recomeçar uma nova história. Recomeçar uma nova história com Deus, fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Neemias conseguiu concluir o seu projeto em 52 dias. Olhe para mim, 52 dias. Depois você entra na internet e vê o tamanho dos muros de Jerusalém. Olha o tamanho das portas de Jerusalém. As portas de Jerusalém conseguem ser maiores que esse teto aqui, tá? Enquanto ele construiu o muro, os sacerdotes reconstruíram as portas. Uma obra que foi feita em 52 dias, que era para ser feita em 3 meses. Sabe o que é isso? O Deus da provisão hoje está acelerando o processo na vida de alguém aqui. O Deus da providência está acelerando o processo na sua vida. Você está esperando para o ano de 2025 e Deus está dizendo: é agora que vai acontecer. Tem gente dizendo: o milagre vai acontecer o ano que vem. Eu sou o Deus que acelera processos. Eu sou o Deus que acelera cura. Eu sou o Deus que acelera o milagre. Deus está dizendo: eu estou dando condições, estou dando mão de obra e estou acelerando. Urimi de calamahase. Deus está acelerando o processo na vida de alguém. Não permita que a ansiedade te faça perder aquilo que Deus já preparou para você. Flávia, Deus está mandando dizer para você: acalma o teu coração. Deus está acelerando o processo na sua vida por causa da tua fidelidade. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Aquilo que você planejou para acontecer o ano que vem vai acontecer este ano. E você vai contar esse testemunho aqui nessa igreja. Você tem falado com Deus por esses dias dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou errar. E Deus está dizendo: calma, estou acelerando o processo, vai acontecer. Essa tempestade vai passar, essa luta vai passar. E você vai cantar o hino da vitória. Assim diz o Senhor. O que você planejou para 1 ano, 2 anos, vai acontecer em meses. Mas mantenha a sua fidelidade. Mantenha seu coração no altar. Porque já já você vai cantar o hino da vitória. Estou eu reconstruindo. Estou eu removendo entulhos da sua vida. Não se preocupe, porque sou eu teu patrocinador. Assim diz o Senhor para ti nessa noite. Eu quero fazer algo diferente aqui que Deus está pedindo. Você que tem um grande projeto, e você não vê nem por onde começar,
Mas crente é assim, crente tem projetos, mas não sabe por onde começar. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Um grande projeto, seja um negócio próprio, seja uma faculdade, seja algo intelectual. Você quer subir de nível. Deus está dizendo que tem muita gente aqui que quer subir de nível. Eu sirvo a um Deus que acelera processos, Johnny. Deus acelera processos. Eu quero orar por vocês. Eu não sou de fazer muito isso não, mas quando Deus manda é batata. Vai ter testemunho a rodo aqui. Assim como Deus fez com Neemias. Deu acessos. Oh meu Deus. Porque tudo começa com acessos. Tudo começa com portas. E muitas vezes portas são pessoas. Então não despreze a amizade de ninguém. Talvez Ele vai aproximar alguém de você, para você fazer amizade, e essa pessoa vai servir de porta para você entrar em lugares que você nunca pensou em entrar. Deus fez com Neemias, liberou acesso. Nesse acesso deu condições. Com as condições deu carta de autorização para passar no meio de lugares que ele não poderia passar, até chegar em Jerusalém e levantar um projeto em tempo recorde. Deus vai fazer isso com muita gente aqui. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. Tu és o Deus que cumpre promessas. Tu és o Deus que libera acessos. Tu és o Deus que dá condições da onde a gente menos imagina, Pai. Tu és o nosso Deus, nosso patrocinador, dono do ouro, dono da prata. Senhor, essas pessoas que estão aqui à frente têm projetos gigantescos. Tem projetos que o Senhor colocou nos seus corações. Senhor, em nome de Jesus, começa a liberar acessos para eles. Começa a aproximar pessoas que servirão de portas para a novidade. Dê condições, dê aumento salarial, dê promoções no trabalho. Tu és o Deus que dá condições, Senhor, para pessoas que têm o coração no altar, o coração na tua obra, o coração em ti, Senhor. Aproxime pessoas, Pai, que irão acrescentar sobre a vida deles, sobre a vida delas. E assim como o Senhor fez com Neemias, vai acontecer, vai crescer, vai prosperar, mesmo que venham os inimigos, mesmo que venham os impedimentos. Tu és o Deus que junta pessoas com o mesmo propósito, para levantar edificações, para levantar aquilo que está caído. Pai, também, Senhor, façam com que essas pessoas administrem suas emoções, que remova todas as mágoas, todas as decepções, todas as angústias, e que eles e elas possam viver o novo da tua parte. Eu vejo, Senhor, diplomas nas mãos de algumas pessoas aqui. Eu vejo, Senhor, pessoas se formando. Eu vejo os negócios se expandindo. Eu vejo crescimento empresarial e intelectual. Tu és o Deus, Senhor. Tu és o Deus do impossível. E eu creio que a promessa vai acontecer. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que testemunhos vão ser contados aqui nesta casa de oração. Tu és o Deus que recupera relacionamentos. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que batiza. Tu és o Deus que faz milagres e nos leva para o céu. Ah, Senhor, assim eu finalizo esta oração em nome de Jesus. Olhe para cá. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Pastor, eu estou afastado. Eu estou afastada. Eu ouvi algumas palavras que me magoaram muito, e eu saí da igreja. Estou vivendo uma vida dissoluta, uma vida... O vento está me levando para onde quer. Mas hoje você vê um lugar que o vento do Espírito quer te trazer de volta. E às vezes acontece um grande problema. Nós saímos da presença de Deus
e nos preocupamos o que vão dizer, e será que eu vou conseguir largar tudo aquilo que eu fiz lá fora, os vícios, os costumes? Esse é o papel do Espírito Santo. O meu papel é pregar, e o seu é dar o primeiro passo. E aos poucos o Espírito Santo vai tratando contigo. Daqui a pouquinho você vai estar adorando a Jesus. Vai estar trabalhando com a equipe dos Neemias, fazendo a obra de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor hoje? Deus está convocando trabalhadores para essa obra. Deus está convocando uma geração que é a geração do arrebatamento. Daqui a pouquinho vai ficar só o salão aqui, Bia. Nós seremos arrebatados e terá uma mesa posta diante de nós. Terá uma festa que vai durar 7 anos. Eu já gosto de festa. Agora uma festa que vai durar 7 anos, essa eu vou estar. Eu acho que vai ter comida, porque não tem como ter festa e não ter comida, né, Kelly? Tem alguém que quer participar dessa festa e morar com essa igreja no céu? Lá no céu não precisa fazer dieta, não. Lá no céu não vamos engordar, não. As mulheres dão glória aí. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje? Eu sinto Jesus de perto aqui. Eu sinto Jesus passeando entre nós aqui. E um conselho que eu vos dou: nós oramos por projetos aqui, mas todo projeto tem que estar fundamentado em Jesus. Se estiver fundamentado só nos seus conhecimentos, só no seu dinheiro, vai dar errado. Mas se o seu conhecimento e o seu dinheiro estiver fundamentado nele, vai dar certo. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Aplauda Jesus, retornem aos seus lugares. Que Deus vos abençoe. Podem assentar-se. Glória a Deus. Meus irmãos.